Que no nome de Jesus, o Senhor tenha total liberdade para ministrar. O Senhor conhece as minhas limitações, sabe, Senhor, que sem a Tua presença, sem a Tua unção, sem o Teu agir, é em vão estarmos aqui. Te dou toda a liberdade, Espírito Santo. Quebra todo o coração de pedra, transforma em corações sensíveis à Tua voz. Que as pessoas aqui possam ouvi-lo, Senhor, não a mim. Eu me humilho diante de Ti, não tenho nada para oferecer, nem para aqueles que estão aqui, nem para aqueles que estão assistindo pela internet ou pelos DVDs, mas eu te peço, Espírito Santo, usa esse instrumento para chegar nesses corações, ministrar e transformar essas vidas. Nós te pedimos isso e repreendemos o intento satânico que queira roubar essa palavra, em nome de Jesus. Quem crê, dá um glória a Deus, uma salva de palmas, amém? Uhul! Glória a Deus, pode se assentar um pouco. Queridos, nós estamos prestes a comemorar o Dia dos Pais nesse próximo domingo. E como eu já falei nos avisos, nós teremos um culto bem diferente, vale a pena você vir. Eu sei que a maioria da galera que vem na quarta-feira geralmente não vem no domingo, mas é um dia especial, é um culto especial e vale a pena você vir. Mas nessa noite, eu quero relembrar uma mensagem onde nós comentamos sobre a diferença entre, já que nós vamos falar do Dia dos Pais, falar sobre filhos. Porque você não consegue entender o pai se você não souber quem você é nessa família. Você não consegue entender o Dia dos Pais sem saber se você é um filho, se você tem atitudes de filho ou você tem atitudes de um sobrinho. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, conforme você for abrindo, diga amém. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 12. Glória a Deus. Gênesis 12, de 1 e 2 diz: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Repita comigo: te abençoarei. Olha para o irmão do lado e fala: Deus ama abençoar pessoas. Fala para ele agora: só que Deus ama abençoar pessoas obedientes. E eu te engrandecerei o nome. E o finalzinho, Deus olha para Abraão e diz o quê? Se tu uma bênção. Olha para o irmão do lado e fala: se tu uma bênção. Abraça ele, fala assim: se tu uma bênção. Quem acredita aqui que nós podemos ser uma bênção? Agora imagine o próprio Deus olhando para você e dizendo assim: ei, se tu uma bênção. Abraão poderia ter desobedecido, porque na realidade, quando Deus diz assim: sai da tua terra, a história nos conta que Abraão já era um cara bem de vida, ele tinha várias posses ali, mas por ser próspero ele poderia dizer: para que eu vou sair, para que eu vou obedecer a Deus? E porque ele obedeceu, ele pôde ser chamado amigo de Deus, e o seu filho Isaac também pôde ter experiências tremendas com Deus. E Abraão, dá para saber, então dá para ver que ele era realmente um homem abençoado. Todo mundo queria estar próximo a ele. Até porque existe um ditado que diz o seguinte: me mostra com quem você anda, eu vou te dizer quem você é ou no que você vai se tornar. Amém? E quando você anda com alguém abençoado, tem uma grande possibilidade dessa bênção te alcançar também. Mas aqui entra o detalhe da mensagem de hoje. Porque nem sempre a bênção está apenas sobre um homem. Não basta apenas eu andar próximo a alguém abençoado para ser abençoado. Para que a bênção de Deus me alcance, eu preciso de algo a mais. E eu preciso passar por alguns quesitos. E o fato de andar com alguém abençoado não me torna uma pessoa abençoada. Por quê? Nós vamos ver isso na vida de Abraão. Vamos lá, Gênesis 12. Nós vamos repetir os 2 versículos e mais 2 adiante. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha a responsa de Abraão. E Deus falou, e aqui o texto diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e
Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão, como um homem que tinha um coração do tamanho do mundo, ele ouve tudo isso que Deus está prometendo para ele, e ele diz o seguinte, ele olha para o sobrinho e ele diz assim: cara, eu vou estender essa bênção para o meu sobrinho. Abraão tinha uma promessa, olha a promessa dele, versículo 2: de ti farei uma grande nação, te abençoarei os que te abençoarem, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus fala de bênção toda hora aqui. Tem gente que fala por aí, para de falar de bênção na igreja. Se Deus fala de bênção, quem sou eu para não falar? Deus para toda hora aqui e começa a falar: Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, ser uma bênção. Só que aí, ele olha para Ló, para o sobrinho dele, e ele pensa o seguinte: cara, tudo que o meu sobrinho precisa é de um empurrãozinho. Tudo que o meu sobrinho precisa é um pontapé inicial. E talvez, se ele estiver no meu lado, eu vou conseguir fazer isso na vida dele. Amados, eu não sei se você tem um coração do tamanho de um bonde, mas quantas vezes nós já não quisemos fazer isso por pessoas que nós olhamos e dissemos: eu quero te ajudar, eu vou fazer de tudo para que aquilo que Deus tem feito comigo aconteça com você também. Mas fala para o irmão do lado: você não é Deus. Amém? E uma vez eu aprendi que quando você entra na frente de alguém que está apanhando por Deus, você é capaz que você também apanhe dele. Então você tem que ter sensibilidade nessa hora. E aqui, com o tempo, Abraão percebeu uma grande diferença entre o sobrinho dele e o filho dele. E nós vamos falar hoje as diferenças entre filhos e sobrinhos. Quem é o filho? Pergunta para o irmão do lado: quem é o filho? Fala para ele: o filho é o herdeiro. Fala mais forte, tem quarta-feira, a galera está cansada, mas por favor, fala assim: é o herdeiro. Quem é o filho? É aquele que tem direito de tudo aquilo que o pai possui. Quem aqui já trabalhou com o pai? Quando falta um pouco de dinheiro, quem é que fica sem receber? O filho, não é? Ele paga todo mundo, e aí o filho fala: pô pai, que sacanagem. Na mente do pai é o seguinte: filho, eles são funcionários, eles precisam receber, mas você tem tudo, tem direito a tudo. A empresa é tua, você não precisa ficar te pagando. Talvez ele não te fale isso e dá aquela revolta, mas é isso que ele está pensando. Amados, o filho é o herdeiro, o filho é aquele que tem direito. Quem são os filhos hoje, na mensagem, nos dias de hoje? São aqueles que estão debaixo de uma autoridade espiritual, que passam a ter direito à mesma porção que o líder tem. E a bênção que vem sobre a cabeça do líder vem sobre a cabeça dele. Amados, como é muito bom viver isso. Tudo o que acontece com Bola de Neve em São Paulo é questão de tempo para acontecer aqui. Eles mudam para um lugar maior, nós acabamos mudando também. Deus opera na vida do Rina, Deus opera na minha também. Nós somos quase que uma cópia. A diferença é que ele tem cabelo e é loiro, e eu sou neguinho de ser careca. Mas neguinho bonito, né? Me cura. Falando nisso, eu coloquei uma foto minha. Alguém viu essa foto? Quem não viu, entra amanhã no Facebook, Turma do Biga. Coloquei uma foto de 10 anos atrás. Metade de mim, mais escuro, morava uma quadra da praia. Carioca. Meu Deus, Deus foi bom, amém? O tempo faz bem para quem anda com Deus. Moleque. Mas olha só, tudo que tem acontecido lá tem acontecido comigo, mas eu tenho visto que nem tudo que acontece no Bola de Neve em São Paulo acontece no Brasil inteiro. Mas se somos a mesma igreja, se temos o mesmo líder, o mesmo Deus, por que não acontece? Porque nem todo mundo tem se colocado como filho. Alguns têm se colocado como sobrinhos do Rina, como sobrinhos do Bola de Neve de São Paulo. E você vai perceber isso aqui. E talvez você aqui em Curitiba possa dizer: pô pastor, às vezes eu não vivo muito aquilo que a galera está vivendo. Você precisa rever suas atitudes, porque nós vamos aprender hoje essa diferença. Amém? Quem são os sobrinhos? Quem são os Lós? Pergunta para o irmão do lado: você é Ló? Ninguém quer ser Ló, é ou não é? Só que talvez você perceba que algumas atitudes são de Ló. E aí você não precisa nem gritar: eu sou Ló, tá bom, não precisa.
perdão para Deus, vamos ter um momento assim aqui. Mas quem são os Lós? É alguém que até anda junto com o líder. É alguém que até se faz visto. É alguém que até anda com alguém abençoado. Mas as suas atitudes demonstram o quão longe o seu coração está de se parecer com o coração de um filho. E quais são as características de um sobrinho? Fala para o irmão do lado, presta atenção nessa noite, que isso pode mudar a sua vida. Amados, o sobrinho geralmente é aquele que quer a bênção. É aquele que quer uma bênção, mas ele não anda de uma maneira coerente para poder alcançá-la. Então nós vamos aqui aprender 115 atitudes de sobrinhos, amém? Vamos lá. Primeira, fala para o irmão do lado, sobrinho é aquele que vira e mexe, tem o nome envolvido em confusão. Abre a tua Bíblia em Gênesis 13. Vamos lá, ver a confusão que Ló se meteu aqui. Gênesis 13, versículo 7 diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus, porque nós somos parentes chegados. Você percebe no sobrinho, amado, que alguém que não gosta de levar desaforo para casa. Sobrinho é aquele que diz assim, falou o que quer, ouviu o que não quer. Uma vez eu fui pregar numa igreja muito tempo atrás, e aí eu falei isso, gente, hoje Deus vai me usar para te falar aquilo que você não quer ouvir. Aí uma pessoa falou, ei, você vai ouvir o que você não quer também. Aí eu, nossa, que legal. Né, Lipe, lembra? Foi eu não, né? É alguém, amados, é alguém que se esquece dos benefícios de ser um pacificador. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora, como é que age um filho? Um filho, em Gênesis 22, versículo 7, se você está anotando, anota aí, depois você abre o texto. Mas olha a atitude de um filho. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Amado, quem é o filho? Filho é aquele que anda com o pai, filho é aquele que segue o pai. É aqui entra o detalhe, fala para o irmão do lado, independente do caminho. Qual era o caminho que Abraão estava levando o filho dele? O caminho de algo chamado anulação. Ele estava querendo anular o filho, ou seja, matar o filho, morte. Isaac era novo, Isaac conhecia aqueles utensílios, eles viviam adorando a Deus com holocaustos. E aí ele olhou e falou assim, cara, eu conheço esses utensílios. Ele sabia que algum sangue ia ser derramado lá em cima no monte. Versículo 4 diz, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Eles andaram 3 dias, aí o filho olha e ele fala, pai, tem alguma coisa de errado aqui. Nós estamos andando 3 dias, está com todo o material para a gente fazer o holocausto, mas cadê o cordeiro? Aí ele entende que o sangue ia ser o dele. Aí ele entende que quem ia acabar morrendo e ser anulado ali era ele. Queridos, um sobrinho nessa situação seria motivo suficiente para o sobrinho começar uma revolta. Tá vendo? Só porque eu sou sobrinho mesmo. Tá vendo? A alegria de pobre dura pouco. Né? Se fosse um sobrinho, ele já ia arrumar uma rebeldia, até uma divisão. Mas aquele que é filho, ele age diferente. Olha o versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Amados, olha para mim, vocês estão aqui? Você percebe em Isaac uma disposição incrível e sobrenatural em acreditar nas direções do pai, mesmo que isso lhe custe seu suor, que eles andaram bastante, seu sangue e sua vida. Amados, uma coisa é frequentar uma igreja, outra coisa é você ter uma Bíblia embaixo, uma coisa é você ter uma Bíblia embaixo do braço,
Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa. Outra coisa é Deus te olhar e falar: você é meu filho, eu confio em você. Geralmente os filhos vão passar por momentos difíceis. Uma vez o diabo chegou para Deus e falou assim: tá vendo Jó? Jó só te ama porque você dá um monte de coisa para ele. Aí Deus olhou e falou assim: Jó é meu filho, pode tocar que eu conheço ele. E quem conhece a história sabe que Jó apanhou igual um cachorro. No final, estava apanhando a mulher dele e falou assim: aí, tá vendo, homem? Amaldiçoa teu Deus e morre. Ele olha para a mulher, olha para tudo e fala: amor, nasci nu, nasci sem nada, vou morrer nu também, fica tranquilo. Deus deu, Deus tirou. Atitude de um filho. Amém? Uma coisa é você dizer: Deus me protege. Esses dias mandaram uma mensagem na internet: o culto de domingo foi só palavra, porque saí, quase apanhei lá fora, me roubaram, e isso, e aquilo. Então como é fácil você querer exigir algo de Deus, sem se pôr numa condição de filho e dizer: Deus, se eu preciso apanhar, se eu preciso ser moído. A maioria dos pastores do Paraná todo, quando estão passando perrengues financeiros, eles lembram do que Deus fez na minha vida. E de todos esses pastores, alguns já venceram isso, já começaram a ser honrados também. Porque o que cai na cabeça do pai, e ainda mais quando ele é careca, escorre mais rápido. Amém? Mas o que cai não é só bênção, é também um aperto. É a hora que Deus fala assim: ei, eu quero testar se você me ama pelo que eu te dou ou porque eu sou. E nessa hora, os filhos chegam para perto do pai e dizem o quê? Pai, eu te amo. Eu vou para onde? Vou fugir? Uma vez eu me desviei, eu me converti em 91. E em 94 eu me desviei 5 minutos. Sério mesmo, aqueles 5 minutos o bicho pegou. Porque naqueles 5 minutos eu tinha um Fusca na época, e eu tirei do dial de música gospel, coloquei música do mundo, e eu falei: agora eu vou zoar. Aí eu fui pro Parque Barigui para começar a zoar. Você vê, não sei nem zoar, fui pro Barigui. Aí fiquei lá, jogando pedrinha naquele lago. 5 minutos depois eu comecei a chorar. Falei: eu vou zoar onde? Vou fazer o quê? Comecei a chorar. Falei: Deus me perdoa, tô voltando. Cheguei pro carro, coloquei de novo na música gospel. Falei: tô aqui. Amados, o filho é aquele que olha pro pai e fala: pai, eu sei que tá doendo. Crianças, elas imploram por limites, querido. Não sei quantos querem saber dessa criança que matou o pai, a mãe, a avó, parece, e se matou lá em São Paulo esses dias. Amados, crianças precisam de limites. E eu tenho um filho de 12, uma filha de 6, e quantas vezes eu olho para eles e digo assim: hoje vocês vão ficar bravos comigo, mas um dia vocês vão falar: pai, obrigado. Um dia, quando vocês ficarem grandes, vocês vão me agradecer. Agora, o pai que é pai, ele faz isso. Agora, a atitude não é o do pai, a atitude é do filho. Se ele se submete e acredita ou não. Porque geralmente, criança, olha pra mim, criança sempre acha que é mais esperto que o pai, não é? Quem aqui teve que pedir perdão pro pai depois de adulto? Fala: pô, o senhor estava certo. Quantas coisas meu pai me falou: não faça, eu fazia. Meu irmão, com carro, vocês não têm noção. Quantos carros meu pai falou: não compra, eu comprava, perdia. Eu comprava, batia, já era. E isso é só uma coisa. Amém? Segunda atitude de um sobrinho. Repita comigo: sobrinho é aquele que sempre vê o que pode ganhar no relacionamento. É o verdadeiro interesseiro. Olha a Bíblia em Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda a terra bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Amados, quem é o sobrinho? É aquele que é seu amigo enquanto você tem algo para oferecer. Alguém já teve um amigo assim? É aquele que é membro da igreja enquanto você deixa ele tocar no louvor. Enquanto eu estou fazendo algo na igreja, eu sou membro. Meu irmão, membro que... Uma vez eu cheguei para um cara, e o cara chegava para mim direto, batia nas minhas costas e dizia: pastor, eu estou aqui para servir com você. Ele tocava no louvor. Aí um dia eu cheguei para ele... Tá falhando, hein, gente? Um dia eu cheguei para ele e falei assim... Falei: fulano, você está aqui para servir? Ele falou: tô.
eu preciso muito de você na mesa de som para acertar esse som. Ele foi para a mesa, no outro culto ele mudou de igreja. Por quê? Porque ele não queria servir, ele queria tocar. Então ele nunca foi filho, ele era um sobrinho infiltrado. Meu irmão, o sobrinho nem sempre é um cara do mal, nem é, né, um satanista, um demônio, nem sempre. É um cara próximo. Só que o coração dele, ele olha nas tuas mãos, ele olha o que você tem, o que eu posso me dar bem nisso. É aquele que é amigo, é teu amigo enquanto você é o líder, é teu amigo enquanto você tem dinheiro, enquanto você dá tudo para ele. Mas quando começa a apertar pro lado dessa pessoa, quando você começa a cobrar uma postura diferente, o assunto muda. O sobrinho é aquele que fica carrancudo quando você chega e dá uma pressão nele. O sobrinho é aquele que diz assim: vão começar a pegar no meu pé agora. Geralmente sobrinho não se cria numa igreja. Sobrinho é aquele que pula de igreja. Em 10 anos o cara conheceu 20 igrejas. Foi membro das 20, tocou no louvor das 20. Porque, meu irmão, todo mundo que chega na igreja, o pastor Tom está aí há 115 anos em igrejas, né? Ele conhece muito bem isso. Quando alguém chega na igreja, todo mundo é bonzinho. Olha para o irmão do lado e fala, dá um sorriso para o irmão do lado. Se você não conhecesse, você não comprava? É ou não é? Por que existe namoro antes de casamento? Por que na igreja a gente faz a galera orar antes de casar? Porque na hora, todo mundo é bonito. E aí, gata, tudo bem? Vamos orar lá em casa? Ele põe até uma voz, meu irmão, ele compra o CD que você gosta. Você vai dar ele vai dar uma carona para você. Ele sabe que CD que você gosta. Ele vai e compra o CD do Fernandinho e ele coloca. Ele só tem Iron Maiden ali. Ele coloca e faz chover. Ele está dirigindo, ele fecha os olhos. Ele, né, é o cara. Todo mundo que chega na igreja é bonzinho. Aí quando alguém começa a descobrir uma falha de caráter, o que ele faz? O pastor chega e fala: irmão, você tem uma postura meio diferente, cara, por favor, muda nisso aqui, é bom pra você. E vai pegar no meu pé de novo, muda de igreja. Ele chega na outra igreja, é bênção, faz chover de novo, tudo bonitinho. Aí o que acontece? Descobre que a chuva ali é lágrima de crocodilo. Pega no pé, espana, vai para outra. Faz chover de novo. Aí fica esse ciclo. 20 anos se passam. Ele volta lá na primeira igreja e ele vê que quem está pregando é aquele cara que ele levou para Jesus há 20 anos atrás. O cara virou pastor, virou uma bênção, casado. Deus prosperou, o cara fez de tudo na vida dele. E ele continua fazendo chover na vida dos outros. Sobrinhos é aquele que diz assim: eu não vou ser humilhado desse jeito, nem meu pai fez isso, quem é você? É aquele que diz assim: o que eu ganho com isso? É o famoso vem a nós. É aquele que diz: o que eu ganho se eu der o dízimo? O que eu vou levar se eu for orar às 4 da manhã na igreja? O que eu vou ganhar se eu vier nas programações da igreja? Agora, igual esses dias, né? Fiquei sabendo que a gente precisava de uma banda para tocar no acampamento dos solteiros. E a dificuldade de achar músicos. Não quero ir. Alguns trabalhando, tudo bem, mas alguns disseram: não quero ir. Eu falei: não deixa mais tocar. Não sei se vocês estão aqui, mas vocês que disseram não quero ir porque eu não quero, vocês não vão mais tocar aqui. A gente põe um CD, mas eu não te ponho mais aqui. Porque, querido, a gente precisa de pessoas que tenham que ter esse coração. Pastor, eu até vou, mas eu não tenho dinheiro. A gente não quer cobrar dos músicos. A gente quer dizer o quê? Meu irmão, vai. Se você não tiver dinheiro, você só não pode dormir, mas vai, toca, volta, assiste a ministração. A gente quer filhos. A gente quer pessoas que chegam e falam: cara, onde eu tenho que tocar? É numa célula? Vou tocar numa célula. Quantos anos, ô batera, cadê o batera? Quantos anos você ficava falando: pastor, deixa eu tocar, uns 3, né? Deixa eu tocar. Eu falei: calma, irmão. Deu dó dele, meu Deus. Ele falava. Eu jogava pra Vivi, a Vivi jogava pra mim, jogava pro Sal. Aí o Sal jogava: tá vendo aquele cara indo embora, vai atrás dele. Tipo, a gente deu um PT pra ver onde tava o coração. Tá tocando o culto de domingo à noite quando o Gabriel não tá aí, tá sempre com a gente. Deus tá agindo, por quê? Porque o pai, ele quer ver onde tá o coração do filho. Cara, você quer tocar no culto lotado?
Ou você quer tocar para adorar a Deus com aquilo que Ele te deu? Então essa é a ideia. Queridos, como é que o filho age? Gênesis 22. E se você está achando que está muito pesado a mensagem, então você tem uma grande característica de um sobrinho. Então assim, né? Vamos voltar. Nós somos filhos, amados. Então não tem problema ser sobrinho. Você viu que o sobrinho maior está se manifestando aí, né? Oh, é o diabo mesmo ou alguém que bateu? Ah, tá. Já tinha gente levantando para ir embora. Fica tranquilo, irmão. Maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. Os caras falam, aqui é com Deus. Quando o bicho pega, já... Oh, amado, mano. Que é isso, né? Ainda mais corrente se mexendo sozinha, né? Pastor, lá em casa, umas correntes ficam assim andando no telhado. Como é que o filho age? Capítulo 22 de Gênesis, versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. Olha os detalhes, irmão. Você não pode ler a Bíblia como um livro de história. Uma vez um taxista aqui na igreja, um taxista me pegou aqui, me levou para o centro, e ele me xingou daqui até lá. Do lado tinha uma Bíblia, eu olhei para ele e falei, meu irmão, está na hora de você ler isso aqui sem ser um livro de história. Deixar Deus falar com você. Porque é muito fácil você ler. Agora, quando você lê a Bíblia buscando revelação, olha quantas coisas grandes aqui. Ele amarrou seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Nós vemos aqui algumas atitudes. Primeiro, o filho se doando, e ele pensou assim. Chegou lá em cima. Quando Abraão começou a amarrar ele, o Isaque deve ter pensado assim: se eu tivesse que amarelar, tinha que amarelar lá embaixo. Aqui, o meu pai está contando comigo. Ele disse, pai, eu confio em ti. A minha vida e o meu futuro estão nas tuas mãos. E queridos, filho não pensa no que ele pode ganhar no relacionamento. Ele pensa o que ele pode oferecer para o relacionamento. O filho diz assim, ei, a minha igreja está promovendo um acampamento? Tô lá. Vocês sabem que nós fizemos 2 eventos até agora. Primeiro foi a Barca Paraná, um acampamento só para líderes. A gente nem falou aqui no púlpito, para vocês terem uma ideia. A gente não abriu para a igreja. Agora o de solteiros é específico. Mas Deus me falou assim, faça um acampamento aberto para a igreja. Nós estamos chamando o Jason Lee Jones, não sei quem lembra dele. Já chamamos, já está com a passagem comprada e tudo. E vai ser um acampamento aberto para o Bola de Neve Curitiba e região metropolitana. Amém? Mas o filho diz o quê? Minha igreja está fazendo um acampamento desse? Eu vou mergulhar nesse negócio. Eu vou me programar. Esse acampamento é só em outubro, tá? Dá para você economizar. Eu vou me preparar. O filho diz, o quê? A minha igreja está promovendo um seminário? Tô dentro. O meu líder está dando uma direção. Cara, eu tô nessa. E isso porque aquele que é filho sabe que o pai quer o melhor para ele. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu comecei a ensinar a igreja através do pastor Arão sobre finanças. Gente saiu da igreja, muitos me xingaram. Se tivesse uma cruz aqui eu estaria morto nela, né, por de tanta pedra. Mas quem colocou em prática o que o Arão ensinou, mudou a sua vida. Nunca mais foi o mesmo, pelo menos nessa área, nunca mais foi o mesmo. E sabe, testemunhos atrás de testemunhos de pessoas dizendo, cara, mudou a minha vida, mudou a minha história. Por quê? Porque o pai, ele quer o melhor para o filho. A gente não faz cultos e seminários aqui para encher linguiça. A gente faz pensando, cara, isso vai abençoar a igreja, isso vai ser bênção para a igreja. Amém? Terceira atitude do sobrinho. Sobrinho repita comigo, sobrinho é aquele que sempre precisa ser tirado de situações complicadas. Por quê? Porque o filho é aquele que o pai chega e fala, filho, você errou, aprende a lição. O sobrinho não aprende a lição. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu,
Esse habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu. Tá, até aí. Capítulo 19. O 14 está falando de Abraão e salvar o sobrinho dele de assaltantes. O capítulo 19, versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O sobrinho sempre está em lugar que não deve estar. Ele sempre se mete em confusão. E o filho? O filho, fala para o irmão do lado, o filho, fala assim, o filho, experimenta ressurreição. Capítulo 22, versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, matar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O filho é aquele que sempre diz no final: ufa. Meu irmão, Deus nunca se atrasa, nem que ele chegue nos 45 do segundo tempo, mas Deus nunca se atrasa. E o que é ressurreição para o filho? É sentir o coração pulsar de novo por vida, principalmente por vida espiritual. É quando você diz: cara, eu sou crente há tanto tempo, mas hoje meu coração voltou a bater de uma fome maior por Deus. Sabe, queridos, eu nunca tive tão apaixonado por Deus do que nesses últimos momentos. A gente tem vindo aqui uma galera orar de madrugada. A gente está gastando, e eu vou te falar, não é fácil, é cansativo, mas eu estou vendo uma galera se levantar com mais paixão agora do que quando se converteram. Tem gente gritando: Deus, renova meu primeiro amor. E a gente, meu primeiro amor já foi faz tempo. Eu estou aqui cada vez mais apaixonado. Meu primeiro amor foi legal, mas agora é o primeiro amor contínuo, queimando direto. Sabe, isso é ressurreição. É você dizer: uau, se passaram tantos anos, 30 anos de igreja, eu continuo acreditando nesse Deus e amando Ele muito mais. Uau, 50 anos se passaram. Meu irmão, a coisa mais legal que tem é você ver aqueles senhores de idade, que o cara fala de Jesus, o olho enche de lágrima e você sente vida saindo dele. Que eram pessoas que poderiam fazer o quê? Já conheço tudo isso, isso aí tudo, isso aí é isso aí. Ele até esquece o que ia falar. Agora tem uns que olham para você e falam: filho, o que eu ia falar mesmo? Filho, continua. Tem senhores que eles não precisam nem falar nada. Eles te dão um abraço e você já começa a chorar. Você fala: que é isso, cara? Os caras estão tão perto do céu, tantos anos perto de Deus, que os caras já começam, tipo assim, Deus é impregnado neles. Os caras te dão um abraço e já começa a chorar, não precisa falar nada. Eu não sei quem conhece pessoas assim, mas eu conheço uns que dá vontade só de ficar no lado. Tipo, passa a mão na minha cabeça. Tamanha unção na vida desses caras. Eu quero ser assim quando eu tiver... Eu ia falar quando eu não tivesse cabelo. Quando eu ficar bem de idade. O que é ressurreição para o filho? É ver o casamento sendo restaurado de uma forma sobrenatural. Caramba, gosto mais da minha mulher agora, 30 anos depois, do que no começo. Cara, isso é ressurreição. É o amor mesmo depois de uma situação de adultério. O cara olhar e falar: amor, eu te perdoo. Ou a mulher olhar para o marido e falar: eu te perdoo. Vai e não peques mais, mas eu te perdoo. É ver o cuidado do pai na área financeira depois de haver perdido tudo. Deus é um Deus de restauração. É ver a restauração de um ministério que o diabo tentou te roubar e você de repente: caramba, estou sendo usado por Deus de novo. Cara, que legal. Como Deus é bom. É depois de passar por situações mais delicadas da vida, você poder olhar para trás e dizer: Deus, quanto cuidado o Senhor teve comigo. Obrigado, Deus. E o mais engraçado é que o filho é aquele que recebe tudo. Repita comigo: o filho é aquele que recebe tudo que o sobrinho passa a vida sonhando em ter. A Bíblia diz que Isaac foi tremendamente abençoado. Na vida sentimental ele encontra Rebeca.
Rebeca, minha filha chama Vivian Rebeca. Hoje ela chegou para mim e falou assim: pai, tinha um menino que queria namorar comigo. Aí o meu filho olhou e falou: quem é esse menino? Aí meu filho falou assim: amanhã eu vou encontrar ele no recreio, que ele estuda na mesma escola, você me apresenta a ele. Aí eu olhei para ela e falei: tudo bem, que ela tem 6 anos. Mas imagina quando ela tiver 18 anos e acontecer isso. Opa, por isso que eu estou fazendo jiu-jitsu igual louco. Eu vou comprar uma arma. Meu irmão, o que eu espero? Que ela encontre um cara igual a mim. Não estou brincando. Não precisa ser tão bonito igual eu. O que precisa? Minha esposa fala isso, né? O que precisa ser? Um cara temente a Deus. Se ela encontrar um cara temente a Deus e o cara chegar e falar: pastor, quantos anos eu preciso orar pela tua filha? Se ele já falar quantos anos, já me ganhou. Né? Pastor, aí eu vou ficar feliz com essa atitude. Eu fico pensando, Deus promovendo bons encontros para minha filha, para o meu filho. Eu tenho orado por isso. Eu fico vendo Deus preparando o encontro de Isaac com Rebeca. Pegaram Rebeca, levaram para Isaac. Ele conheceu ela no dia do Amassa. E ele se apaixonou por ela. Falou: meu, você é o maior presente de Deus para mim. Fala para o irmão do lado: quando você é filho, Deus nunca vai te deixar entrar numa fria na área sentimental. Amém? Porque o filho, Deus sopra. O filho, Deus fala assim: chuta que é laço. Opa! Agora quando Deus fala isso pro sobrinho: chuta que é laço. Mas meia boca serve, tá bom. Tô brincando, você não é sobrinho não, irmão, você é filho. Mas quantas vezes Deus nos falou: não vai por esse lado, não namora essa pessoa, não investe nisso, você vai se dar mal. Deixa comigo. Eu tô lendo um livro esses dias. Eu vou até falar isso nas dicas por esses dias, ou semana que vem, ou no ano que vem. Mas eu quero falar sobre isso que eu tô lendo. O livro está falando de mulheres que dizem assim: não, eu vou mudar o cara. Ele é meia boca, mas quando eu casar ele vai mudar. E aí o autor do livro falando assim: irmãs, vocês não são Deus. Porque aquilo que a pessoa é quando solteiro, ele potencializa quando casado. E quantas pessoas que casaram com meia boca dizendo: vai mudar, e não mudou nada, piorou. Agora quantas irmãs ou irmãos que Deus deu um jeito de falar: não casa com esse, me ouça. E aí a pessoa sofreu no começo e hoje, meu irmão, hoje ele anda de braço aberto dizendo: obrigado pelo livramento, obrigado, meu Deus, obrigado. É ou não é? Tem gente que dá até arrepio, fala: nossa, eu namorei com aquilo. Eu não estou falando nem de beleza externa, estou falando de pessoa de contato com Deus. Porque tudo que nós precisamos é alguém que esteja conectado com Deus. O resto, Deus faz, cirurgia plástica faz. Agora, caráter não tem dinheiro, é ou não é? Caráter não tem dinheiro. Você pode investir todo o dinheiro do mundo, o cara que é meia boca, ele vai ficar meia boca inteira com dinheiro. Vocês estão aqui? Deus abençoou Isaac na vida financeira. Gênesis 26, 12, 13. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Imagina, ele colocou, queridos, R$1.000 na poupança. Em um ano ele ganhou R$100.000. Porque é isso que 100 por 1. Porque o Senhor abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha, meu irmão, olha aqui, ó, versículo 13. Enriqueceu-se, prosperou, ficou riquíssimo. Isaac contou com o respeito dos seus funcionários, teve experiências tremendas com Deus. Versículo 24 do Gênesis 26 diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas. Meu irmão, se para Deus chegar em Isaac, é porque ele seguiu o caminho do pai. Aí Deus chegou e falou assim: filho, Isaac, eu sou o Deus do teu pai. Você viu o que eu fiz com ele? Eu posso fazer com você, continua no mesmo caminho. Filho que ouvia, Isaac, uau, toda essa bênção era tudo que Ló esperava receber. Mas esse estilo de vida abençoado é só para filhos.
Filhos que entendem que o sucesso de uma vida depende totalmente das minhas atitudes diárias para com Deus e de uma disposição de me doar aos propósitos do Pai. Estou quase acabando. Posso terminar aqui? Versículo 9, capítulo 22. Agora chega aquilo que eu queria falar quando eu falei aqui, é para a gente ler a Bíblia de uma maneira para buscar revelação. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Amados, olha só, Abraão era um senhor de idade, concorda comigo? Ele gerou Isaque bem velhinho. Então já se passaram alguns anos, ele era bem de idade, o filho adolescente. Você já parou para pensar como é que ele conseguiu amarrar o filho? Como é que uma pessoa de idade vai correr um adolescente? Alguém já parou para pensar? Sabe o que o filho fez? Ele não saiu do lugar porque ele podia vazar. Imagina, meu filho, vem aqui. Não precisou nada disso. O filho falou, estou aqui, olha só. Ele amarrou seu filho. Isso nos fala de dependência do pai, dependência do líder que está à frente da sua vida. E a pergunta é: quando você percebe que a sua vida deu uma amarrada, qual é a situação? Como você reage? Qual é a sua reação? A reação dos sobrinhos é dizer: não aceito isso, Deus, eu reivindico a minha bênção. A reação dos filhos é se render ao pai. Fala: pai, estou te agradando, não estou pisando na bola, se esse é o momento que eu tenho que passar. Amém. A Bíblia diz que Abraão deitou Isaque no altar. Repita comigo: o altar nos fala de dependência de Deus. Sabe o que Isaque falou? Eu não estou aqui sendo oferecido só porque meu pai quer. Eu quero estar aqui. Eu me dou a ti. Filho é aquele que diz assim: eu não estou nesse culto só porque o pastor quer. Coisa mais triste que tem é ver líderes que vêm em algumas reuniões, o Sal já percebeu isso, amarrado. Eu estou aqui, pastor. Cara, eu não quero você aqui, eu quero teu coração aqui. Então, filho é aquele que diz assim: eu não estou nesse culto porque o pastor quer. Eu não me deixo ser amarrado. Mas Deus, eu me deixei ser amarrado. Eu me deixei ser, sabe, deitado aqui. Filho é aquele que diz: eu concordo com isso. Eu quero me oferecer, eu estou à disposição. A Bíblia diz que Abraão colocou ele em cima da lenha. Lenha fala de fogo, e fogo fala de dependência do Espírito Santo. Vocês estão aqui? Agora, o que é o fogo para o sobrinho? Fogo para o sobrinho é sinônimo de transparência de pecado. Porque quanto mais algo está brilhando no teu lado, mais o que está sujo em você aparece, concorda? Por isso, o sobrinho foge do fogo, foge do confronto, foge do conserto. E diz: se eu continuar aqui, as pessoas vão descobrir os meus problemas. Agora o filho é diferente. O filho fala o quê? Põe mais fogo aí, não tem o que esconder. Põe mais fogo, eu não tenho. Esse fogo vai me levar para mais perto de Deus. O filho não foge da luz, não foge do confronto, não foge do conserto. Pelo contrário, é alguém que diz como Abraão, como Davi. Salmo 139 diz, versículo 23: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos que te agradam. Filho, chega para Deus e fala: Deus, dá um check-up, tem alguma coisa errada, me fala que eu mudo. Amém? Vocês estão aqui ainda? Entendam algo: toda vez que um filho é levado até o fogo, é porque Deus quer dar a ele aquilo que ele não está preparado para receber. Deus não leva filho para o fogo à toa. Vou te queimar, menino. Alguém faz isso? Deus leva o filho para o fogo dizendo assim: eu vou te preparar, porque o que eu quero te dar você não está preparado. Então, e o filho diz: eu estou aqui, põe mais fogo então, põe mais lenha. Esse negócio eu não tenho que esconder. Amados, como Deus é bom, Ele sabe que o fogo nos purifica. E aí você pode receber aquilo que Ele prometeu. Vou terminar dizendo algumas coisas. Primeiro, os sobrinhos fogem do fogo, os filhos pulam na fogueira. Alô? Filho não precisa pedir para o filho: vai orar, o cara já está mergulhado, o cara já está orando. Vocês estão aqui?
O sobrinho pensa só nele, os filhos pensam nos outros. Um dia, Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, por que você não me negou seu único filho? Eu não nego o meu. Jesus veio no mundo e nos salvou por causa daquele velhinho lá atrás. Agora imagina Isaac fugindo. Cadê o propósito de tudo nisso? Isaac não sabia de nada, mas ele falou: eu me rendo. Tem alguma coisa nesse negócio. Você já fez a vontade de Deus, mesmo não sabendo por quê? Tipo, você fala assim: cara, tem alguma coisa nisso. Não é à toa. Deus não ia me fazer sofrer à toa. Foi isso que aconteceu. O sobrinho pensa no presente. O fogo vai me queimar. O filho pensa no futuro. Cara, isso vai me purificar. O sobrinho, ele pensa em ganhar. O que eu vou ganhar aqui? O filho pensa em semear. Eu me semeio. Deus, às vezes eu posso não ter oferta, mas eu estou dentro do gasofilácio. Conta comigo. O filho, o sobrinho, ele quer os seus direitos. Ele vive querendo estar no lado de um advogado bom para tudo processar os outros. Ele sempre quer o direito. O sobrinho, o filho, ele quer a bênção. A Bíblia diz que um dia Jacó segurou o anjo e falou assim: você não vai embora enquanto você não me abençoar. E bênção é muito mais que dinheiro, do que direito, amém? O sobrinho não leva desaforo para casa. O filho descansa na justiça de Deus. O filho diz assim: Deus, o Senhor está na frente. Uma vez eu aprendi que toda vez que você esticar a tua mão para querer ser justo, Deus puxa dele e fala: vai na tua força. Toda vez que você puxa a sua e cruza os braços e diz: Deus, eu entrego a ti, aí Deus estende. A Bíblia diz: ai daquele que cair na justiça de Deus. Vocês estão aqui? O sobrinho, ele é precipitado. O filho, ele é guiado por amor. Ele aprendeu que amor é paciente. Não deu esse ano, vai dar depois. Pô, não consegui fazer isso hoje, não tem problema, um dia vai dar certo. O sobrinho não, ele quer para ontem. Já conheceu alguém assim? Tudo que Deus falou para ele, ele quer fazer. Meu irmão, eu fui sobrinho durante muitos anos. Deus falava que ia fazer algo na minha vida, eu queria para ontem. Até entender que Deus falou, Deus me parar, me dar uma surra e dizer: ei, Bigard, você não é sobrinho, você é filho. Espera o meu tempo. Graças a Deus eu aprendi. Queridos, o filho quer a bênção de Deus. O filho, ele morre pela causa. E aqui entra um segredo. Jesus disse o seguinte, Mateus 10:39: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem todavia perde a vida por minha causa. Um dia Isaac está lá, amarrado, né? O pai vem na mente de Isaac. O que você acha que passou na mente de Isaac? Nada mais, tipo assim, já morri, acabou. Tinha que pensar. Quando ele ouve uma voz, aí Isaac já abre o olho. Ele vê Abraão chorando num lado, vê lá o cordeiro. A partir daquele momento o resto era lucro, já tinha morrido. Vocês estão aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Ele nasceu de novo. É o cara que ele ia olhar, é o cara que olha para um prato de arroz e feijão e fala: cara, que legal. Eu não ia comer isso. Eu já tinha morrido. É um cara que vê alguém batendo nele. Você, cara, que legal, você está me batendo. Que a Bíblia diz, oferece o outro lado, né? Porque eu estava morto. O que ele me diz, o que ele me ensina? Fala para o irmão do lado: que morto não tem sentimentos. Por que então que às vezes você quer se defender das coisas que acontecem na tua vida? Por que você é o primeiro a arrumar confusão, o primeiro a erguer a voz? Meu irmão, se você morreu com Jesus, se você é filho, você está no lucro. Se Deus te abençoou e você casou, glória a Deus. Você está solteirão, glória a Deus. Você morreu, meu solteiro. Aliás, você já morreu. Tem gente que fica bravo com Deus. Deus não me fez o que me prometeu nesse ano. Tem promessa que Deus fez para mim que faz anos. Mas como eu sei que é de Deus, que várias outras se cumpriram, mas tem algumas que ele fala assim, calma. E meu irmão, não quero ouvir calma de Deus. Minha filha está com uma mania que tudo que a gente fala para ela, ela fala assim: relaxa. E eu quero ver quem é que ensinou isso para ela. Foi você, careca? Tudo ela: calma, relaxa, relaxa. Aí eu quero dar uma bronca nela. Imagina, uma menina de 6 anos, você nervoso, ela: relaxa, pai. Como você vai bater, né? Educar uma criança assim?
Imagina Deus olhando para você e relaxa. Mas Deus, se não for desse jeito, Ele relaxa. Meu irmão, sempre vai dar certo com Deus. Sempre. Pode não ser hoje, pode ser daqui 30 anos. Certo, Abraão teve um filho com 100. Como? Meu irmão, o maior milagre foi ele conseguir fazer o filho. Para ele fazer já foi tipo festa, céu na terra. Avivamento. Amém? Ter o filho, matar o filho foi fácil. Tipo assim, eu já não tinha morrer sem. Abraão e Isaac nos ensinam o quê? O filho se doa. Na real, o filho... Vocês estão aqui? Uma bomba? Ó, esse culto tá legal, né? Às vezes umas correntes se mexem. Osama Bin Laden aparece. Os queridos, filhos são aqueles que Deus quer encher do Espírito Santo. Quer pôr no fogo para ele ficar cheio do fogo. Por quê? Porque os filhos são extensão de Jesus na terra. Eles terão acesso ao quê? Ao poder de Deus, ao poder de Jesus, ao fogo que ardia em Jesus e à autoridade que Jesus tinha. Se você quer ter a autoridade de Jesus, você precisa ter o que ele tinha. E Jesus só teve aquela autoridade de tanto apanhar e ainda ficar quieto, dizendo: Deus, eles não sabem o que fazem. Filhos e sobrinhos, domingo é dia dos pais. Como é que você vai chegar para Deus? Exigindo algo? Ou o que vier para frente é lucro? Já morri, me converti, me entreguei a Jesus. O que vier é lucro. Minha vida está nas tuas mãos. Feche seus olhos, abaixa tua cabeça um pouquinho. Se até hoje você tem agido como sobrinho e nessa noite você quer agir como filho, reconhecendo que Jesus é o seu pai, que Deus é o seu pai, que Jesus é o teu irmão maior. O que eu estou querendo dizer? Que ser filho, sobrinho todo mundo nasce, você não pede para ser um sobrinho. Só você ter um tio, você já é um sobrinho. Agora ser filho, você tem que pedir autorização. Pai, eu posso ser? A Bíblia diz que Deus criou todas as pessoas para serem filhas dele, mas as pessoas não quiseram. Então ele mandou Jesus para que através de Jesus nós tivéssemos comunhão de novo com o Pai. Então hoje, filho de Deus é aquele que entra através de Jesus. Ele abriu uma porta, uma conexão com Deus. Se você quer entrar por essa porta chamada Jesus, entregar a tua vida nas mãos dele e ser chamado de filho, de olhos fechados, não se preocupa com quem está no seu lado. Eu não quero te expor, mas se esse é o desejo do teu coração, levanta a tua mão direita comigo e repete comigo uma oração. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque até hoje eu tive atitudes de sobrinho, mas eu reconheço que o Senhor veio à terra para me ligar a Deus, Eu te peço perdão pelos meus pecados, e declaro que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E é para ti que eu entrego a minha vida, desde agora para todo sempre. Pai querido, obrigado por essas mãos erguidas. Que elas tenham encontros contigo, que elas nunca mais olhem para trás, que elas não queiram ter atitudes de sobrinho, em nome de Jesus, amém? Receba uma salva de palmas, Jesus, por essas vidas.